Qual o seu segredo de nunca mais falaremos sobre isso? Minha namorada do ensino médio perguntou se ela poderia enviar algumas roupas íntimas, sensuais e lingeries para minha casa pelo correio, porque ela não podia receber em casa e seus pais poderiam acabar recebendo a encomenda no lugar dela. A minha família não tem problema algum em relação a isso, eles são muito sérios quando se trata sobre privacidade. No entanto, o carteiro entregou a encomenda na casa da minha vizinha. Ela abriu sem perceber que o pacote estava com meu endereço e com meu nome. Ela entrou em pânico, sem saber o que fazer, e trouxe para minha casa. Então minha irmã mais velha recebeu o pacote e deixou na minha cama. Quando voltei para casa, a minha irmã me disse: há um pacote na sua cama e nunca mais falaremos sobre isso. Fiquei totalmente envergonhado e minha namorada não sabia onde enfiar a cara. Eu sigo um monte de blogs e tags estranhas no Tumblr. Eu estava rolando pelo meu feed, eu costumava fechar a página em 0,1 segundos se eu estivesse vendo algo inapropriado e alguém aparecesse. Mas como eu não estava assistindo nada do tipo, eu não me importei em esconder o que eu estava fazendo. Continuei descendo o feed, me virei na cadeira enquanto ainda descia o feed, pois minha mãe havia acabado de entrar no meu quarto para colocar algumas roupas limpas no meu guarda-roupa. Sem eu perceber, na minha tela havia uma imagem enorme de um cavalo ereto. Eu não tenho ideia do porquê disso estava no blog, já que não era um blog que postava coisas desse tipo. Eu não procurei intencionalmente bolas de cavalo ou até mesmo cavalo, mas estava ali, no meio da tela. Eu não sei se ela estava olhando, já que permaneceu ali por alguns segundos, mas eu acredito que minha mãe me viu olhando para um cavalo e acha que eu gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto, mas nunca haverá uma oportunidade para me livrar dessa situação. Peidei muito alto no funeral da minha avó durante o discurso de suas irmãs. Eu tinha 17 anos. Eu estava com hemorragia interna e pressão arterial muito baixa. Eu estava no hospital e fui instruído a não tentar ficar de pé ou andar, já que eu podia desmaiar, mas eu não dei a mínima para isso. Levantei para ir mijar e minha namorada viu. Correu atrás de mim, ela me alcançou bem a tempo de se jogar entre mim e o chão para impedir que eu abrisse minha cabeça no chão, enquanto eu caía inconsciente. Estava com o pé pra fora, fazendo xixi em tudo no caminho. Acordei com ela espremida entre eu e o chão de azulejos, deitada em uma piscina do meu mijo. E foi nesse momento que eu percebi que deveria me casar com aquela garota. E casei. Mas essa não é a história que eu conto quando alguém pergunta: quando você sabia que ela era a pessoa? Eu e um dos meus amigos estávamos passeando. Tínhamos entre 10 ou 11 anos mais ou menos. Fomos atrás de uma escola no fim de semana para brincar e acabamos indo atrás de uma lixeira. Ficamos nus e olhando um para o outro. Nunca mais saímos e toda vez que nos víamos durante o ensino médio era sempre muito estranho e desconfortável. Você me fez lembrar de algo que eu não lembrava há anos. Quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, estávamos eu e minha amiga. Fomos para o meu quarto brincar, meu pai estava lá embaixo. Do nada, decidimos que a melhor coisa a se fazer era ficar nuas e entrar no meu armário. Sem nenhum motivo aparente e nada sexual. Apenas curiosidade, eu acredito. Eis que nesse momento, meu pai vem ver como a gente tá. Ele abriu a porta do armário, nos viu, imediatamente a fechou e saiu. Nunca mais falamos sobre isso. Eu tinha por volta de 15 anos. Eu estava colocando aranhas e cubos de gelo no fogão a lenha super quente, porque o efeito Linderfrost é interessante. Eu pensei que seria engraçado fazer isso com urina, e já lhes adianto: não era engraçado fazer isso com urina. Para os que não sabem, o que acontece é que a urina vaporiza e, dependendo do volume da bexiga, produz uma nuvem marrom escura. Essa nuvem abraça o teto e fica pendurada a cerca de 1 metro. Realmente não se move porque é vapor de água e deixa uma película sobre tudo que toca. Cheira como urina queimada. E a nuvem simplesmente não se dissipa antes que sua mãe chegue em casa do trabalho. Eu era uma espécie de criança travessa de todas as formas. Então, ela pensou que eu tinha começado um incêndio com alguma coisa. Essa foi a única vez que eu me lembro da minha mãe olhando para mim com ódio genuíno. Vi a mãe do meu amigo de topless por acidente. Nós não falamos sobre isso. Foi muito estranho ir à casa dele no dia seguinte. Eu evitava ao máximo fazer contato visual com a mãe dele depois disso. Eu estava no Tinder freneticamente arrastando pro lado enquanto dizia: uau, ela é gostosa. Oh meu Deus, essa é minha prima. Enquanto arrastava pro lado. Tudo aconteceu tão rápido. A mesma coisa deve ter acontecido com ela, porque demos match. Enviei uma mensagem para ela e disse que nunca falaremos disso. Ela concordou e nunca mais falamos sobre isso. As coisas são estranhas nos feriados. Nós meio que fazemos contato visual e, em seguida, um de nós encontrava um motivo aleatório para sair da sala imediatamente para conversar com outros membros da família com os quais ainda não demos match no Tinder. Bem, eu e minha esposa, casados há menos de 1 ano, estávamos no lago pescando, quando de repente senti um estrondo no meu intestino. Eu estava prestes a cagar nas calças. Olhei em volta e notei que não estávamos perto de uma doca e não havia ninguém na água. Então olhei nos olhos da minha esposa e disse que sentia muito e que a amava muito. Depois
pendurei minha bunda na lateral do barco e fiz o trabalho. Acabou rapidamente. Felizmente, minha esposa me passou alguns recibos antigos da bolsa para que eu pudesse limpar. Ela me disse que ainda me amava e continuamos pescando. Eu e minha amiga estávamos escovando os dentes no banheiro da mãe dela e ela puxou um vibrador da mãe dizendo que era um massageador de costas. Começamos a colocá-lo em nossos queixos, fazendo nossos dentes baterem, porque nós achamos legal. Eu só percebi depois de alguns anos o que realmente era. No ensino médio, a mãe do menino que eu gostava tinham exatamente o mesmo carro. Os dois eram uma SUV e tinham placas semelhantes. Depois da escola, um dia, corri para o carro da minha mãe, comecei a gritar para ela, mas ela não respondeu. Então, eu olhei para dentro do carro e ela não era minha mãe. Olho para a direita e o menino que eu gostava estava do lado de fora do carro, olhando para mim como se eu fosse louca. Saí timidamente e corri por alguns carros até achar minha mãe de verdade. Alguns anos depois, eu voltei para o bairro e fui caixa em um mercado por ali. O menino que eu gostava foi fazer compras no mercado. Me reconheceu e disse: "Você não era aquela garota que..." Onde eu apenas o interrompi com um sim. Entreguei o troco para ele e rapidamente chamei o próximo cliente.